E me conta, você é fisioterapeuta e tal, mas como foi esse rolê? Como é que você escolheu ser fisioterapeuta? Na época do ensino médio, por exemplo, eu não sei você, mas por mais que eu era causador, já tinha um gostinho pra psicologia, mas eu não sabia que eu ia, eu tinha um gosto. Sim. Nunca tinha passado por terapia, precisava, precisava, mas enfim, como foi pra você? Então, eu não sabia que chamava fisioterapia. Uhum. Quando eu tinha cerca de 8 anos, mais ou menos, eu fiquei internada, tive pneumonia. E aí passava uma enfermeira, na época eu achava que era enfermeira, ela passava lá no quarto pra me atender. Era uma das profissionais que me atendia, elas faziam as manobras respiratórias em mim, eu fazia no meu ursinho. E aí, anos depois, eu fui descobrir que era fisioterapia. Lá ali na época do 15, 16 anos, na época de vestibular, eu fui ver que era por causa da fisioterapia que ela me atendia. E aí eu fui procurar mais sobre a área, descobri que trabalhava com criança, que conseguia trabalhar com idosos. E aí eu fui me apaixonando pela área. Aí, depois que eu entrei na faculdade, era certeza, assim, toda aula que eu tinha, eu falava, não, é isso que eu quero, é Sim. isso que eu quero. Mas, por exemplo, você falou que foi com a fisioterapeuta que passava no hospital lá, no seu quarto. E ali foi onde você se apaixonou de vez ou foi no ensino médio que você se viu interessada nisso? Eu fiquei muitos anos com isso na cabeça, dessa profissional que me atendia. Uhum. E aí, quando eu descobri que era ela, eu falei, Quando eu tava ali procurando profissões, eu sabia que eu queria alguma coisa na área da saúde, alguma coisa com cuidado com as Sim. pessoas, que isso sempre me chamou muito a atenção. E aí, quando eu vi fisioterapia, que era quem me atendia, que cuidava da criança ali no hospital, Sim. aí eu me apaixonei de vez, assim. Muito Sempre bacana. me chamou a atenção, mas o apaixonar mesmo foi na época do vestibular. Show. Maravilha. E o que faz um fisioterapeuta? Pessoas não sabem o que faz um fisioterapeuta. Às vezes pra você é óbvio, né? Mas pra gente não. O que faz um fisioterapeuta? Então, e por que depende? depende muito. O leque da fisioterapia é muito grande. Sim. Então, como eu disse, tem fisioterapia no hospital. Então, vai tratar ali quem tá internado. Sim. Então, vai fazer manobras respiratórias. Vai ajudar essa pessoa a respirar melhor. Mas também tá dentro da UTI. Sim. Ali naquele aparelho no ventilador mecânico. Então, tá dentro da UTI. Tem... Pensando em bem-estar, então massagem, drenagem linfática. Sim. Trabalha também no pós-cirúrgico. Então Quiropraxia, né? quiropraxia. Que virou moda. Total, tá super em alta. Eu tenho medo do caramba de fazer aquele negócio. Pilates também tá Pilates, em alta. sim. Aí o Pilates vai muito ali, tanto preparador físico, né? Educador físico, quanto físio. Tem neuro, que é a área que eu atuo. Tem uma gama, assim, Uma série de gigantesca. Mas todos ali pensam em movimento do corpo. Uhum. Seja o movimento pulmonar, seja o movimento biomecânica. Essa vai ser a base. O A movimento base é do sempre corpo. o movimento do corpo humano. Perfeito. Aí nós vamos entrar no nosso tema. O que faz um fisioterapeuta com o autismo, com o pessoal TEA, com o transtorno do espectro? Como é que isso funciona? Como é a atuação? Hoje eu pensando ali como equipe, a gente atua com crianças. A clínica que eu trabalho, basicamente crianças até 13 anos. Sim. Então a gente trabalha muito com os marcos motores. O que seria marco motor? Eu não sei mesmo, agora eu Toda a idade, desde ali, idade pensando em meses, a criança tem que fazer alguma coisa. O ideal ali é fazer, não que necessariamente ela vai fazer. São os marcos do desenvolvimento, vamos dizer assim. Exato, marcos do desenvolvimento motor. Então, por exemplo, com 3 anos, a criança precisa estar pulando. Sim. E aí, se essa criança tem 4 anos e ela ainda não pula, tem alguma coisa ali. Ou, por exemplo, falando. Exato. Tem a idade certa ali. E aí a gente pensa muito em idade, não idade cheia. Tipo, 1 ano, 2 anos. O período de, por né? meses. Por a gente meses? vai muito por meses. A cada... Geralmente de 3 em 3 meses tem alguns marcos importantes. Então, sentar, controle de cabeça. E aí, se a criança não tá adequada ali no marco motor, a gente trabalha em cima disso. Sim. Então, se a criança chega pra gente com 5 anos de idade sem pular, a gente precisa trabalhar o salto com essa criança. Então, a gente trabalha muito nisso. E, além disso, o TEA tem muito ligado com a hipotonia, que é uma diminuição do tônus. Então, se a gente consegue manter aqui, eu e você, a gente tem um tônus adequado. Então, geralmente, aquela criança mais molinha, que se joga mais, que não tem um controle de cabeça,
que não consegue manter o olhar, ela provavelmente tem alguma hipotonia associada. Mas por que isso acontece? Tá muito ligada com o autismo mesmo. Aham. Tá ali dentro das características do autismo. Entendi. Nossa. Porque é verdade. Você falando, eu vou lembrando de algumas situações que na época que eu atendia na clínica, isso acontecia. Eles muito molinhos, né? Sim. Muito... Sabe? Que às vezes você achava que era frescura, né? Tipo assim, Sim. ele tá fazendo graça. Não. Se joga muito. Não, ele realmente tem um tônus muscular baixo. Sim. E aí ele não consegue se manter. Pra gente, a gente nunca fica pensando o tempo inteiro, eu preciso manter a postura, eu preciso manter a cabeça. Não, a gente faz isso meio sem pensar ali. Pra eles não, é um esforço muito grande. Sim. E aí a gente trabalha com isso, a gente fortalece toda a estrutura ali pra criança conseguir se sentar, conseguir socializar com os pares. Sim. Então a gente também trabalha as habilidades pensando em locomoção, habilidades com bola, que é muito importante para as crianças. Sim, habilidade social, né, Sim. de interagir, porque eu lembro que, a gente colocava alguns pacientes numa sala lúdica e era uma luta pra fazer ele querer soltar a bola pro amiguinho. Exato. Solta a bola, fulaninho. Aí entra o comportamento. Não é? Meu Deus do céu. Mas enfim, o fisioterapeuta ele tem essas atuações com o tônus muscular e hipotonia. E aí a gente pensa muito na hipotonia. Você olha uma criança autista, geralmente ela tá sentada em W. Que é aquela perninha virada pra fora. Que é uma característica muito grande dos autistas. E aí também tem a ponta de pé, que a gente tinha comentado. Sim. Também muito associada com crianças TEA. Por isso você fica olhando pra todo mundo no shopping. Exato. Não é. Não é. Só do andar você já pega.